Eu acho que a espiritualidade é fundamental nesse processo, porque a gente está falando de descortinamento de sentidos. Eu acho que, sobretudo, o luto, e o luto nada mais é, Tom, do que o processo de elaboração de uma perda, ou de ressignificação de uma perda. E se a gente está falando de ressignificação, a gente está falando de significado, a gente está falando de espiritualidade. O que a gente perde muitas vezes é exatamente por conta dessa associação, onde eu não abordo elementos espirituais com o indivíduo em luto, exatamente porque eu penso, mas ele não tem uma religião. Isso não tem a ver com a religião. Tem a ver, na realidade, com os sentidos que aquele indivíduo aplica e a ressignificação desses sentidos naquele momento da sua vida, né? Então, se a gente está falando, Tom, dessa... A gente está falando de uma voz, na verdade, que precisa ser escutada. Em um mundo onde há tantos ruídos, né? Discursos ocos, um palavreado intolerante que a gente vê tanto, não é fácil a gente prestar atenção numa voz em especial. E o fato é que muitas vezes a gente vive em bolhas onde raramente entram vozes que nos comovem de verdade, como diz o poeta brasileiro, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. E, no entanto, Tom, debaixo de tantos gritos e ruídos, anúncios, peças publicitárias, eu acho que continuam brotando palavras sinceras, palavras que a gente tem que se atentar para escutar. Talvez de trás de muitos gestos petrificados, de muitas palavras sem sentido, de muitas falsas seguranças, estão vozes que clamam por ajuda ou simplesmente com a necessidade de expressar uma dor, um desejo de paz, de consolo. E o verdadeiro desafio é escutar por debaixo desses discursos a palavra profunda, o canto tranquilo, ou uma voz que a gente precisa escutar no outro que nos põe em movimento. Porque saber escutar o outro é uma simples, mas profunda acolhida humana. Consiste tantas vezes na gente abrir espaço dentro da gente para a presença do outro. A gente vive mergulhado num vozerio que nos cerca, né? Vozes contaminadas por tantas coisas, pelo medo, pelo egoísmo, mas há gestos cotidianos que nos ajudam a descobrir em profundidade quem nós realmente somos, como um abraço, um beijo, uma mão estendida, um olhar sereno. Eu acredito que são gestos que quebram toda a pretensão de poder e desmascar esse impulso sempre que a gente tem de querer nos colocar acima do outro. Eu acho que são gestos que nos recordam que nós somos seres amados. Em todas essas palavras que eu estou dizendo aqui, todas elas resumem muito bem aquilo que é espiritualidade. Sobretudo, descortinar não é eu dizer para o outro qual o sentido da vida dele ou quais sentidos, quais elementos podem lhe dar sentido, mas, na verdade, quais são as potências descortinadoras de sentido que já está ao redor dele e que tantas vezes ele não percebe.